Olá a todos, eu me chamo João Vitor e hoje eu vou fazer um exercício de circuito do tipo RLC em paralelo, onde o exercício ali nos pede o VT para t maior que zero e achar a equação. Então, para a gente considerar, para a gente continuar, a gente vai considerar esse circuito aqui, onde a gente tem essa chave e essa corrente, desde que a chave ela só vai fechar quando t for igual a zero, ou seja, para t menor que zero, a chave vai estar aberta. Então, como o circuito ficou bastante tempo dessa forma, o capacitor e o indutor ambos carregaram, assim o capacitor abre o circuito e o indutor curto-circuita, que é exatamente isso aqui que acontece, ó, dá um curto-circuita o indutor e abre no capacitor. Assim, a tensão do resistor de 50 é a mesma que é o capacitor e I passa pelo indutor, então, ou seja, o I passa aqui e a tensão do nosso resistor de 50 é a mesma que aqui. Aqui está aberto também por causa da chave, ou seja, T menor que zero, a chave só vai fechar quando T for igual a zero. Calculando a tensão no resistor aqui, para ter a tensão do capacitor, a gente vai fazer um divisor de tensão, onde a gente vai pegar a resistência que a gente quer, dividir pela soma das duas resistências e fazer vezes a tensão, que nos dá 25. E aqui a gente vai para calcular I0, que é a corrente que passa nesse circuito aqui. Eu considerei em sentido horário, no caso. E aí a gente vai pegar a tensão e dividir pela soma das resistências, que dá meio. Só que como a corrente está no sentido ao contrário que eu defini, ela vai ficar negativa, então vai ficar menos meio aqui, vai ficar justamente porque eu defini o sentido horário do circuito. Agora, para t maior que zero, como a chave está fechada e o RLC funciona independente da fonte de tensão, modificando o circuito de uma forma um pouco diferente. Então esse aqui é o nosso circuito, como é t maior que zero, a chave fecha. Aí a gente pode considerar nosso circuito assim, por quê? Porque a tensão ela não vai entrar nesse quesito justamente por ter um curto antes do resto do circuito. Ou seja, é equivalente a isso aqui, ou a gente pode considerar só essa parte aqui. Daí, dado a isso, a gente vai calcular nosso alfa e nosso ômega. Onde o nosso alfa vai ser 1 meio vezes 1 sobre 2RC, que aí se a gente fizer as contas substituindo os valores dá 500, e o nosso ômega é 1 sobre raiz de LC, que substituindo dá 354. Como o nosso alfa é maior que o nosso ômega, a gente vai usar essa fórmula aqui, mas isso aqui é mais pra frente. Primeiro a gente tem que calcular nosso S1 e nosso S2, que dá dessa fórmula, que é o menos alfa mais ou menos a raiz de alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado, vai dar menos 154 menos 146. Ou seja, então, para t maior que zero, considera só esse lado aqui do circuito, justamente porque a tensão é independente aqui, ela não vai entrar nessa parte agora. E aí a gente tem que achar nosso alfa e nosso ômega. Dado isso, a gente vai para as contas agora. Como alfa é maior que ômega, a gente utiliza essa fórmula, que é A1 elevado a S1, que o S1 deu esse aqui, e A2 vezes E elevado a S2. Dado o momento T igual, dado o tempo T igual a zero, a gente consegue saber que a nossa tensão é igual a 25. Por quê? Porque a chave, antes de fechar em tempo infinitamente decimal, um pouco depois e a mesma coisa, um pouco antes, a tensão do capacitor e a corrente do indutor são as mesmas. Então, a gente consegue pela fórmula saber que 25 é igual a 1 mais A2. Depois disso, a gente tem que extrair a derivada necessária para o circuito para t maior que zero. Então a gente faz uma análise nodal nesse ponto aqui, considerando as correntes todas saindo, e aí a corrente que passa no indutor, no resistor e no capacitor. A corrente que passa no resistor pode ser dada pela tensão dividida pela resistência. A tensão do indutor é exatamente, a corrente do indutor é exatamente essa fórmula aqui, e a corrente do capacitor se dá pelo CdV/dt. Fazendo isso, a gente substitui nosso V por V0, aí vai ser V0, a corrente do indutor, nosso I0, que a gente achou que é meio, e C vezes a derivada de zero por dt. Essa aqui vai ser a nossa incógnita que a gente quer achar pela derivada do tempo para t maior que zero. Aí, fazendo a substituição de V0 é igual a 25 e I0 é igual a menos meio, que vai ficar mais ou menos isso aqui, que aí a gente passa essas coisas para o outro lado, e aí a gente faz as contas. Substituindo os valores vai dar isso aqui, que vai dar menos, que vai dar zero, porque vai dar 25 sobre isso aqui, menos meio sobre isso aqui, que se a gente fizer as contas vai dar menos 25 mais 25. Ou seja, nossa derivada no tempo zero é igual a zero. Então, no tempo zero, a derivada de zero é igual a menos 854 a 1 menos 146 a 2. Por quê? Porque a gente pega esses dois caras aqui e tem que derivar eles também. Onde a derivada disso aqui a gente deriva, ou seja, esse menos 854 vai para frente, esse menos 146 vai para frente, e depois substitui t por zero. Por isso que aqui vai ficar 1, esse e vai desaparecer, e esse e vai desaparecer também. Que é exatamente isso aqui, ó. É a derivada do tempo no tempo zero, aí, ou seja, zero é igual a derivada, substitui os valores do e, que vai dar e elevado a zero, que vai dar 1. Aí a gente vai ter duas incógnitas agora, vai ter, desculpa, a gente tem duas incógnitas, que é a 1 e a 2, e duas equações, onde a 1 mais a 2 é igual a 25, e menos 854 a 1 menos 146 a 2 é igual a zero. Se a gente substituindo os valores, a gente vai ter a nossa equação, que VT é igual a menos 5,15, menos 5,156e elevado a menos 854t, mais 30,16e elevado a menos 146t. E essa é a fórmula que resolve o exercício.